Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar a primeira fórmula de Moivre eh, e também algumas demonstrações, tá? Da primeira fórmula. Vamos verificar a demonstraçãozinha e aí também algumas aplicações. Vamos ver e será um prazer em poder explicar para vocês sobre esse tema. E no próximo vídeo vou falar sobre a segunda fórmula de Moivre, tá certo? Ó, primeiramente, eh, vamos verificar aqui a forma algébrica de Z. Z é um número complexo, tá bom? Então, primeiramente, eu tenho aqui as coordenadas x e y, né? Tenho uma circunferência onde o centro dela, onde o centro dela está na origem do sistema, tá certo? Então, inicialmente, vamos adotar que o x seja exatamente o eixo real. Eixo real. Vou colocar aqui, ó. Eixo real do número complexo Z. E o y seja o eixo imaginário, tá bom? Imaginário do número complexo Z. Então, ó, se eu colocar um ponto no primeiro quadrante aqui, independente do quadrante, tá bom? Mas eu vou colocar aqui no primeiro quadrante um ponto Q. E todo ponto, né, no sistema cartesiano sempre tem uma coordenada no eixo x e outra no y, ou seja, nesse caso aqui, no eixo real e no eixo imaginário, tá bom? Vou colocar aqui, ó, vai ter uma parte aqui real, que é a parte do x, real de z, e aqui a parte imaginária do z. Temos um ponto aqui, um par ordenado, no eixo real, e um valor no eixo real e outro valor no eixo imaginário. Então, por exemplo, eu posso fazer esse ligamento aqui, ó, do centro da circunferência, aqui da origem, até esse ponto Q, ok? Então, com isso, nós iremos ter aqui, ó, um valor aqui embaixo e outro valor aqui na vertical, onde já foi citado, né? Esse pontozinho aqui, ó, ele é um ponto que está pertencendo ao eixo real. Opa, ao eixo real do Z. E aqui ao eixo imaginário do Z. Esse pontinho aqui, tá certo? Pronto. E aqui você está percebendo que existe uma distância do centro até esse ponto Q. Que na verdade eu vou chamar isso daqui de ρ. Mas para chamar ele de ρ, só para você saber o que é, esse ρ, na verdade eu quero calcular a norma ou o módulo desse número complexo Z, tá certo? Que daqui a pouco nós vamos identificar como que se calcula a norma ou o módulo de Z desse número complexo. Ó, observe o seguinte, que aqui existe uma inclinação angular, que nós chamaremos de θ, ou argumento do número complexo Z, tá certo? Vou chamar aqui de θ. Ó, como esse primeiro tópico aqui é a forma algébrica, a parte real do número complexo Z, nós iremos adotar uma certa letra. Vou chamar aqui de A. E no eixo imaginário, né, desse número complexo Z, eu vou chamar de uma outra letra, P, tá bom? E perceba que aqui, ó, eu posso formar um vetor, né, na direção da horizontal e na vertical também. Então, o que acontece? Eu posso determinar que a forma algébrica de Z é da forma
B igual a A mais BI. Ou I vezes B, tanto faz, tá certo? A ordem aqui não interfere em nada. Essa é a forma algébrica de um número complexo, tá certo? Agora é o seguinte, como que nós vamos determinar esse ρ, né? Esse ρ aqui, ó. Como é que nós vamos determinar esse ρ? Então, primeiramente, nós estamos percebendo aqui no ciclo trigonométrico, que tem um triângulo retângulo bem aqui, ó. Um ângulo reto bem aqui, formando um triângulo retângulo, tá certo? Observe que essa distância da origem até esse ponto, o valor é A, ou o eixo real de Z. E essa distânciazinha do eixo da origem até esse ponto aqui, é o eixo imaginário de Z ou o valor de B, certo? Pronto. Aí aqui do centro até esse pontozinho aqui, nós temos o eixo real ou simplesmente essa letra A, né, que eu denotei pela letra A. E do centro até aqui em cima, nós temos o eixo imaginário, né, ou o B, que eu denotei também pela letra B. Então, como é que nós vamos calcular o ρ ou a norma de Z? A norma ou módulo de Z, que é a mesma coisa, tá bom? Como é que nós iremos calcular isso daí? Então, primeiramente, nós estamos percebendo que existe um triângulo retângulo, retângulo bem aqui, ó, tá vendo? Então, olha só, pelo teorema de Pitágoras, teremos a hipotenusa, que no caso é o ρ, né? Ρ ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ó. Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso implica dizer que o ρ pode ser calculado como sendo a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha, se você tem um exercício, né, e que o número complexo ele já está na forma algébrica, então você calcula o ρ através do A e B. Tá vendo que já vai estar determinado no exercício. Agora, veja, eu posso transformar, substituir o A e o B, é, mudando aqui as letrinhas, ó, assim. Rho, A é quem, ó? É a parte real, ó. É a parte real. Então, eu vou colocar aqui, ó, parte real ao quadrado. E o B é a parte imaginária ao quadrado. Pronto. Então, você pode calcular o ρ usando alguma dessas duas situações aqui, né? Que é a norma, só para não perder a, a situação, ó, que eu coloquei aqui em cima, que é a norma, isso aqui é a norma de Z. Ou módulo de Z. Então, eu posso colocar aqui como sendo a norma de Z.
A norma de z é igual ao ρ, que é igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado de z, mais a parte imaginária de z ao quadrado, né? Tudo bem, entendi isso daqui agora. Vamos partir para a forma trigonométrica de z. Ainda com o mesmo ciclo trigonométrico, né? Vamos colocar novamente um ponto aqui. O ponto Q, como já foi dito lá em cima, é a parte real de z e a parte imaginária de z. Então, nós vamos ter um valor aqui. Vamos traçar aqui esse pontinho. Nós vamos ter a parte imaginária, a parte real aqui, ó, da origem até esse local, a parte real de z. E aqui nós vamos ter a parte imaginária de z. 90 graus aqui. Nós temos o ρ bem aqui e o θ, que é a inclinação angular com relação à abscissa, com relação ao eixo real, bem aqui. Então, nós temos agora aqui, ó, novamente o triângulo retângulo, tá bom? E se você observar, nós temos que as relações trigonométricas, né? Relação trigonométrica. Relação trigonométrica. Aqui, se eu quiser calcular o seno de θ, nós vamos ter o quê, ó? Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto com relação ao ângulo θ está bem aqui na frente dele, ó. Só que esse valor do seno, esse lado do triângulo, ele é a mesma coisa, é o mesmo tamanho, né, desse eixo imaginário z aqui. Então, daqui para cá também é a parte imaginária, ó, de z, certo? Então, o lado oposto ao ângulo θ é o eixo imaginário z. Vou colocar aqui em cima. Ou eu posso colocar simplesmente. é, Vocês lembram que aqui eu denotei pela letra A, não foi? Lá na situação anterior, nesse tópico anterior, eu coloquei A. E no imaginário, eu coloquei B. Então, vou fazer a mesma coisa. A e B aqui, ó. Então, esse eixo imaginário de Z eu posso chamar de B. E o eixo real de Z eu posso chamar de A. Então, o lado oposto, o cateto oposto, né, com relação ao ângulo θ, é o valor de B. E a hipotenusa é o nosso ρ. Vou colocar bem aqui embaixo, certo? E aqui você já sabe que o B é a parte imaginária de Z. E embaixo nós temos o ρ. Então, portanto, nós temos o seno de θ sendo igual à parte imaginária de Z sobre o ρ. Primeira situação aqui, certo? E o cosseno, a mesma coisa, a mesma ideia, né? A mesma ideia. O cosseno de θ, nós vamos ter o cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente, gente, é, tirando a hipotenusa, né? Tirando a hipotenusa e tirando o lado oposto,
Só vai aqui restar pra gente o cateto adjacente, ó. É o lado, é o cateto que está exatamente dando origem ao ângulo θ, né? Tirando a hipotenusa, é o lado que dá origem ao ângulo θ. Então, aqui eu vou chamar de A. E a hipotenusa é o nosso ρ. Então, você já sabe que o A é a parte real de Z sobre ρ. Portanto, você tem aqui o cosseno de θ é igual à parte real de Z sobre ρ. Hum? Então, ainda utilizando, né, é, a forma algébrica, nós vamos ter o seguinte, olha. Vamos lembrar aqui a forma algébrica, ó. É. Z igual a A mais I vezes B, certo? Então, quem é o nosso A e quem é o nosso B na forma trigonométrica? Olha, nós temos aqui que a parte real de Z, nós já vimos que era a letra A, ó. Então, aqui é como se tivesse A sobre ρ igual ao cosseno de θ. Então, para eu descobrir quem é o A, eu tenho que transportar o ρ para o primeiro membro, multiplicando com o cosseno. Então, vou fazer isso agora, ó. Ó, cosseno de θ é igual a A sobre ρ. Então, eu vou ter que A é igual ao ρ vezes o cosseno de θ. Mesma coisa com o seno. Seno de θ vai ser a parte imaginária, que no caso é o B, sobre ρ. Implica dizer que o B vai ser igual, passa o ρ multiplicando para o primeiro membro, então ρ vezes o seno de θ. Nós temos aqui o A e o B na sua forma trigonométrica. Então, o que acontece? Logo, Z pode ser escrito como sendo, deixa eu colocar um pouquinho para cá. No lugar de escrever na forma algébrica, eu vou colocar o A agora. O A dessa forma e o B dessa forma, certo? Então, o A vai ser ρ, que multiplica cosseno de θ, mais o B vai ser... tem um I ainda aqui, ó. Aí eu vou colocar logo o I também. I vezes o B. O B vai ser ρ seno de θ. Colocando o ρ em evidência, nós iremos encontrar seno de θ mais I vezes seno de θ. Então, com isso, nós encontramos a nossa forma, ou melhor, a primeira fórmula de Moivre. Essa daqui, tá certo? Essa aqui é a primeira fórmula de Moivre. E no próximo tópico agora, né, sobre a primeira fórmula de Moivre. Eita, eu acabei falando o que aqui? Deixa eu ver. A forma trigonométrica, né? A primeira fórmula não, gente, desculpa.
essa daqui é a forma trigonométrica. Desculpe-me, viu? Que é a forma trigonométrica dessa forma aqui, tá certo? Z igual a ρ multiplicado pelo cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. E aqui embaixo agora, no próximo tópico, eu vou comentar com vocês sobre a primeira fórmula de Moivre, tá bom? Olha, eu vou deixar aqui a forma trigonométrica, que acabamos de verificar. E é Z igual a ρ, que multiplica cosseno de θ, mais I vezes o seno de θ. Queremos determinar a primeira fórmula de Moivre, na verdade, né? É o que nós queremos ver agora. Na verdade, a primeira fórmula de Moivre tem tudo a ver com potências, tá certo? Potências normalmente, por exemplo, 5 ao quadrado, né? 5 elevado a 100, 5 elevado a 200, né? Mas no caso aqui agora, eu vou ter que elevar, a base vai ser z elevado a um certo número, tá? Mas eu vou generalizar aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Imaginem que eu quero calcular z elevado a n. N é um número natural qualquer, tá? Coloca aqui para n pertencente aos naturais. Teremos que, imaginem comigo que se eu quiser agora expandir esse z elevado a n, eu quero expandir isso daqui na forma de fatores, né? Eu vou ter z vezes z vezes z vezes várias vezes, ó, z. Então aqui eu vou obter n fatores, ó. N, vou obter aqui n fatores de z. Ao mesmo tempo, pessoal, eu posso colocar, olha, o primeiro z já está determinado aqui em cima, tá vendo? Então, no primeiro z, o segundo, o terceiro, até o enésimo z, nós vamos ter n fatores também do ρ se multiplicando, ó. Ρ vezes ρ vezes ρ vezes ρ. E ainda nós teremos n fatores desse aqui, ó. Só que n fatores desse aqui, no ciclo trigonométrico, é a mesma coisa que fazer assim, ó, veja. Cosseno, o θ que vai girar várias vezes, tá certo? Θ mais θ mais θ mais θ. N parcelas do θ, ó. N parcelas do θ. Mais I vezes o seno também novamente, ó. N parcelas do θ aqui também, ó.
Então, o que é que nós temos aqui? Simplificando essa situação, nós vamos ter o z elevado a n, esse primeiro aqui. Aqui nós vamos ter ρ elevado a n fatores, vezes o cosseno de n parcelas do θ, do argumento de z, n vezes o θ, mais i vezes o seno, também, ó, n parcelas do θ. N parcelas do θ. Resumindo, fica assim dessa forma. E agora sim, nós teremos aqui a primeira fórmula de Moivre para todo n pertencente aos naturais. Tá certo? Então, já que nós sabemos que a primeira fórmula de Moivre é essa aqui, sobre a potência, a segunda fórmula é sobre a radiciação, raiz enésima do número complexo z, que nós vamos ver no outro vídeo, tá bom? Então, isso aqui é a primeira fórmula de Moivre. Bem, agora eu coloquei um exemplo aqui para a gente entender um pouco melhor sobre essa formulazinha. Exercícios propostos. Primeiro, calcule z elevado a 60, tá vendo? Z elevado a 60, onde z, que já está na sua forma algébrica, raiz de 3 mais esse i, que é o número imaginário. Agora ele quer na sua forma trigonométrica, na primeira, utilizando a primeira fórmula de Moivre. Então vamos utilizar a primeira fórmula de Moivre. Lembrando que a primeira fórmula da potenciação é essa daqui. Z elevado a n é igual a ρ elevado a n, que multiplica o cosseno de n parcelas do θ, do argumento, mais i, que multiplica seno n parcelas também do argumento. Nesse caso, o n já está determinado aqui em cima, ó, 60, tá vendo? Então, onde tem n aqui, já posso colocar 60. E para todo n pertencente aos naturais. Já posso colocar 60, ou seja, antes de colocar o 60, vamos calcular primeiramente a forma trigonométrica desse número algébrico. Ó, o primeiro passo é calcular, você encontrar a forma trigonométrica desse número algébrico aqui, tá certo? Então vamos lá. Depois eu volto para a fórmula de Moivre. Então, ó, primeiramente, eu tenho que descobrir quem é o módulo de Z, ou a norma de Z, ou o nosso ρ, né? Que você já sabe que se calcula como sendo a parte real de Z ao quadrado mais a parte imaginária de Z ao quadrado.
Isso daqui, nós já temos aqui, ó, a parte, a parte real é a raiz de 3, ó. Então já vou colocar aqui, ó, raiz de 3 ao quadrado. A parte imaginária, gente, você não tá vendo, né? Mas tem um aqui imaginário do lado do i, ó. Deixa eu afastar esse i um pouquinho aqui. I. Aí aqui tem um imaginário aqui, ó. Tem um bem aqui, ó. 1 vezes i. Então, a parte imaginária é esse 1 aqui, tá certo? Então, 1 ao quadrado. Então, raiz de 3 ao quadrado dá o próprio 3. 1 ao quadrado dá 1. Então, nós vamos ter aqui raiz de 4, que nos dá igual a 2. Portanto, o módulo ou a norma de Z ou o módulo de Z ou o nosso ρ, ele é 2. Ok? Calculando essa primeira parte, agora vamos encontrar o nosso seno e o nosso cosseno do nosso argumento. Então, ó, seno de θ vai ser igual à parte imaginária desse número complexo Z, parte imaginária, sobre o nosso ρ. A parte imaginária é 1 e o nosso ρ é 2. Então, portanto, ó, o seno de θ é igual a 1 sobre 2. Cosseno de θ, analogamente, né? Nós vamos ter a parte real desse número complexo z sobre o ρ. A parte real do nosso exercício foi raiz de 3 e o ρ é 2. Então, portanto, o cosseno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, quando você chega aqui nesse momento, aí você tem que ter o domínio daquela tabelinha, né? Dos ângulos notáveis, né? Conseguindo fazer a raiz direito. Peraí. Pronto. Chegando nesse momento aqui, ó, você descobriu o seno e o cosseno, então você tem que ter o domínio da tabelinha dos ângulos notáveis. Eu vou escrever aqui os ângulos notáveis para você prestar atenção um pouquinho, olha. Ângulos notáveis. Tem até uma musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ei! E coloca-se a raiz nos numeradores onde não for 1. Então, assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí tem raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aqui, ó, agora você tem que colocar raiz onde não tem 1, porque raiz de 1 é 1, né? Aí coloca raiz aqui, raiz aqui. E perceba que onde tem raiz de 2 sobre 2, né? Ao lado você coloca 45 graus, ó. Então aqui em cima vai ser 30 graus, que são os ângulos notáveis, e aqui 60 graus. Então aqui vai ser o seno, aqui vai ser o cosseno e aqui a tangente. Então se alguém te perguntar qual é a tangente de 30, tu tem que responder raiz de 3 sobre 3. Qual é o cosseno de 60?
Tu tem que responder um sobre 2 ou meio. Qual é o seno de 45 graus? Tu tem que responder raiz de 2 sobre 2. Qual é a tangente de 45? 1. Olha, sem a musiquinha, tem como demonstrar isso aqui bem fácil, tá? Usando trigonometria básica. Posso também demonstrar esses números aqui, né? Através da geometria e a trigonometria básica, tá bom? Em um outro vídeo eu posso fazer isso. Mas por enquanto vamos nos contentarmos essa com essa tabelinha. Pronto, então aqui o nosso argumento deu, vamos encontrar agora. 1/2 raiz de 3 sobre 2, né? O seno de um ângulo dando 1/2 e o cosseno de um ângulo dando raiz de 3 sobre 2. Vamos encontrar aqui. O seno, o seno, o seno dando exatamente dando 1/2. Ó, o seno dando 1/2 e o cosseno dando raiz de 3 sobre 2. Cosseno raiz de 3 sobre 2, ó. O cosseno raiz de 3 sobre 2 e o seno desse argumento dando 1/2. Então só pode ser 30 graus, tá vendo? Então nosso argumento logo θ é igual a 30 graus. Transformando em radiano, você sabe que π, ó, tem que lembrar que π é igual a 180 graus. Então, para transformar isso aqui em radianos, ou você faz uma regra de 3, ou já sabe que 180 dividido por 6 dá exatamente 30 graus, tá? Ou você utiliza 30 graus ou π sobre 6 no argumento, tá bom? Então, ó, você tem que ter a noção da tabelinha para você descobrir quem vai ser o argumento. Às vezes, o argumento não vai ser nenhum desses aqui, ó. E tem como determinar ainda usando outras técnicas, tá bom? Mas vamos nos contentarmos ainda com essa tarefinha aqui. Então, pronto, já descobri aqui o nosso argumento, né? Agora eu quero calcular a forma trigonométrica. Primeiramente, a forma trigonométrica aqui, ó. Forma é Z igual a o ρ, que multiplica o cosseno do argumento θ mais I vezes o seno do argumento θ. Certo? Então, o Z vai ser, ó, o ρ foi quanto? Foi 2, ó. Tá aqui, ó, 2. Então, vou colocar 2 aqui. 2 vezes o argumento
30 graus ou π sobre 6. Eu vou colocar π sobre 6 mesmo. Mais i, que multiplica o seno de π sobre 6. Pronto, descobrimos aqui a forma trigonométrica, ok? E para descobrir o que nós queremos calcular, né, que é z elevado a 60, tem que usar a fórmula de Moivre. Vamos utilizar a primeira fórmula. Moivre. Então, z elevado a 60, melhor, z elevado a n é igual a o ρ elevado a n, que multiplica o cosseno de n parcelas do argumento, mais e que multiplica o seno de n parcelas também do argumento. Então, vou somente aqui, ó, vou somente substituir, tá bom? Vamos substituir, ó, z elevado a logo z elevado a 60 vai ser igual a 2, que é o ρ, né? Elevado a 60, que multiplica o cosseno de 60 vezes o π sobre 6, mais i vezes o seno de 60 vezes π sobre 6. Com isso, você pode simplificar, né? Agora aqui, ó, o 60 com 6, ficando assim. Portanto, v elevado a 60 vai ser igual a 2 elevado a 60, que multiplica o cosseno de 10π, né? Por que 10π, professor? Porque não tinha 60 vezes π sobre 6? Só fiz dividir aqui, ó. 60 por 6 deu 10. Certo? Aí mais i vezes o seno de 10π. Então nós temos aqui, ó, o resultado do exercício, né? Utilizando a primeira fórmula de Moivre e também a ideia a ideia da a ideia da forma trigonométrica, tá certo? Que todos vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.